O Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Nacional da Mulher e vamos aproveitar a data para discutir um assunto que assusta a todos nós: a violência contra a mulher. Uma pesquisa divulgada pelo Data Senado em março deste ano estima que mais de 13 milhões e 500 mil mulheres já sofreram algum tipo de agressão. E num ranking de 84 países, o Brasil é o 7º país onde mais se mata mulheres. Vamos falar desse assunto com a médica Jurema Werneck, com a socióloga Jaqueline Pitangui. E apesar do grande número de casos de violência, de acordo com essa mesma pesquisa do Data Senado, 66% das mulheres se sentem mais protegidas após a criação da Lei Maria da Penha. Nós convidamos o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho para conversar com a gente sobre as penas contra os agressores. As penas poderiam ser mais severas, a Lei Maria da Penha está cumprindo o papel, enfim. Vamos aprofundar nessa área jurídica com ele. A psicóloga Mara Suassuna acompanha o dia a dia das mulheres vítimas de violência. Ela trabalha como voluntária em Goiânia, num grupo que apoia mulheres que sofrem agressões. A Mara vai falar dessa experiência e dos motivos que muitas vezes tornam essa violência permanente na vida dessas mulheres. A Pamela Castro usa a arte do grafite para chamar atenção sobre essa violência. Ela tem trabalhos expostos em vários lugares do mundo, figuras de mulheres bonitas, mas tristes, uma forma de denunciar as agressões. Um problema que ela mesma enfrentou há 10 anos atrás, quando foi agredida pelo namorado. E nós achamos que o Orlando Moraes, doce figura, pessoa adorável, poderia estar aqui nesse programa e fazer uma espécie de Nossa Hora do Recreio, com a doçura dele, mostrando o novo trabalho, que é um projeto que mistura ritmos e sons da América do Sul, da África e da Europa. Foi gravado ao vivo em Brasília. E, enfim, esperamos fazer um bom programa com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar por onde? Vou começar por você, Jurema Werneck. Jurema ainda é da ONG Crioula? Crioula, Rio de Janeiro, que esse ano faz 21 anos. 21 anos, né? E a gente já falou outras vezes aqui dessa violência, já falei também com a Jaqueline, né, sobre isso. E é assustador. Eu pedi para separarem pra gente, assim, como manchete de jornal, sabe assim? Mulher morta a facada num supermercado em Bangu, ontem. Mulher estuprada numa clínica de depilação na zona norte do Rio, dia 21. Dia 22, advogado mata mulher estrangulada em Higienópolis e vai assistir televisão. Esse é um que foi assunto para o Luciano, porque a lei deixou ele ficar em liberdade, em casa. É prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Menina vítima de estupro na Praia do Leblon. Mulher estuprada na academia em João Pessoa. A gente olha o Brasil inteiro. É uma tragédia. É uma tragédia a cada momento. Mas que agora a gente está vendo, né? Eu acho que nós que somos mulheres, nós que somos ativistas, né, Jaqueline? A gente sabe que esse momento é um momento que as portas e janelas estão abertas para todo mundo ver, né? E ver achando errado, né? Porque houve um tempo em que via e achava que era isso mesmo, né? Isso foi uma longa luta do movimento de mulheres para chegar a esse momento e todo mundo achar errado, né? Eu acho que é uma tragédia, né? Nós temos um caminho longo pela frente, mas é errado e já tem lei, já tem mobilização, já tem mulheres aprendendo. A polícia precisa aprender um pouco mais, o judiciário precisa aprender um pouco mais. As nossas companheiras precisam se sentir cada vez mais seguras na polícia e no judiciário para poder se livrar com segurança da violência. Mas acho que até a polícia, num determinado momento, a chefe de polícia do Rio de Janeiro, a delegada Marta Rocha, demitiu, afastou, agora não vou saber qual foi o termo, a delegada que não registrou a queixa de uma moça que foi estuprada na van anterior ao casal de americanos. Exato. Né? Ela afastou das atividades. Afastou, quer dizer, até as autoridades estão, isso, né, parece mais empenhadas, né? Pelo menos parece. A gente esperava que a delegada soubesse que o estupro anterior da turista era crime também, né? Para não acontecer de novo. De novo, né? Claro. A gente esperava também que a cidade fosse segura o suficiente para as pessoas circularem de van, de ônibus, de trem, a pé, ficar em casa, ficar na rua, ficar na praça e não passar por isso, né? A gente quer segurança, a gente investe em segurança, a gente denuncia a violência, luta contra a violência para ter segurança. Mas eu acho que é um grande avanço, né? A delegada Marta Rocha, né, chefe de Polícia Civil, ter afastado a delegada lá de Niterói e São Gonçalo, foi muito importante. O que me choca nisso é que é uma mulher ouvindo a queixa de uma mulher, né, Jaqueline?
E É não se verdade. sensibiliza, né? É Que não porque que o homem não devesse se sensibilizar, não é isso. Mas se o homem, como o homem vem ao longo da história não se sensibilizando, né? A gente podia até falar, é de novo a mesma coisa, mas uma mulher, houve um relato de uma mulher e arquiva. Eu acho que, na realidade, quando a delegada Marta Rocha, aí eu faço um parêntese, porque a delegada Marta Rocha, ela tem um histórico de luta pelos direitos das mulheres muito acentuado. A delegada Marta Rocha foi, inclusive, coordenadora das delegacias especializadas no Rio de Janeiro. É uma pessoa com a qual a minha organização, a CEP, vem trabalhando há muitos anos, e ela agiu com toda uma bagagem de compromisso com a causa que vai muito além apenas do cumprimento da função. E o que a gente viu nessa DEAN é o que se via em geral em todas as delegacias, que nunca consideraram a violência contra a mulher como realmente um crime. E a delegacia é um pouco o espelho da sociedade. Por quê? Porque a própria sociedade não percebia que a violência contra a mulher, sobretudo aquela violência doméstica, era um crime. Agora, o que me estranha nesse caso é a questão de que era uma violência sexual. Quer dizer, a moça que foi à delegacia em Niterói, ela tinha sido estuprada. E eu acho que aí a gente, quando entra no campo da violência sexual e do estupro, você entra numa dimensão que é, talvez, eu não diria maior ou menor, mas que é diferente, né? Porque ela espelha claramente, através do sexo, o ódio da mulher, do homem contra a mulher. É um ato de agressão, de ódio, não tem nada de erótico, não tem nada digamos, nem de sexualizado num estupro, né? O estupro é claramente, como se dizia, o pênis é uma arma, né? E a mulher ali, ela é totalmente humilhada, é uma questão de domínio, de poder. E isso, lamentavelmente, ainda é, apesar de que eu concordo com a Jurema, de que nós temos tido avanços significativos no Brasil, e um desses avanços é estarmos hoje aqui falando sobre essa temática, é termos DEANs, enfim, é termos uma legislação. O que é DEAN mesmo? É Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que Atendimento à foi a Mulher. de Niterói, que ela Foi a de Niterói que ela foi. Então ela foi até a delegacia Ela foi na certa. delegacia certa. E tinha a delegacia Tinha em Niterói. delegada, tinha tudo. Tinha delegado, tinha tudo. E foi, Só falhou. não tinha atitude. Atitude. Mas então eu acho que tem alguma coisa que eu até, com os homens que estão aqui no programa e os homens em geral, que para nós mulheres é muito difícil entender, que é a questão do estupro como uma expressão de um ódio tão profundo contra a mulher. Isso é universal, né? Isso é universal, isso Hoje acontece... morreu uma menina na Índia que foi estuprada durante 40 5 horas. anos. 5 anos de idade. Então, isso que nos realmente desorienta, né? É inacreditável, É inacreditável, né? É inimaginável. Assim, é no assustador, mundo. né? Assustador. É pânico total. Não é nem só coisa do homem, né? Como o homem vê isso ou a mulher. Isso é uma coisa tão monstruosa, né? Isso, para mim, sai do parâmetro humano, assim. Tem uma frase do Dalai Lama que ele fala que a gente deve ver o outro como vê a mãe. Então, você imagina o ódio que essas pessoas têm, a covardia que é, né? Por causa da força física e tudo. É assustador para a gente que tem filho, que tem uma casa, que tem, sabe, que tem parentes, pessoas que viajam, e o mundo inteiro está assim. O mundo Não adianta a gente imaginar que é só aqui no Brasil, porque esse absurdo, essa tristeza, entendeu? É muito difícil de corrigir. É só a lei mesmo e cadeia, não tem outra história. O tipo de violência, também em cima desses dados do Data Senado, o tipo de violência mais apontado desde 2009, 62% é a física. É violência Quer dizer, física, né? Seguida a da violência moral e da física. psicológica, mas e a violência sexual, os dados de 2013 foram relatados 39%, 38% das vítimas falando da violência moral e psicológica, e 62% falando da violência Mas é que é física. mais difícil delatar a violência sexual. Para a mulher, muitas vezes é muito mais difícil fazer um relato de violência e de abuso sexual do que de violência física. Queria trazer a Mara para a nossa conversa, porque a gente está falando do Rio, mas não é só o Rio, né? Nem a Índia, é tudo. Acho que é o mundo inteiro. É o mundo, como o né? Orlando mencionou. E Goiânia, você tem uma experiência Goiânia também nós de... temos o CEVAM, que é uma casa-abrigo para as mulheres, né? E
foi o lançamento na semana passada, e nós pudemos trazer nesse livro justamente o dia a dia dessas mulheres que ficam abrigadas no CEVAM. E quantos anos existe o CEVAM? O CEVAM existe há 32 anos, né? A única casa-abrigo em Goiás, e é uma luta diária. E eu só emendando o que você está falando, Orlando, eu acho que é muito importante fazer uma análise, né, da questão da violência, porque as pessoas não nascem monstruosas, né? Tirando as psicopatologias, os transtornos de personalidade, é bom a gente fazer uma análise também que a sociedade ela constrói esse sujeito, né? Então é importante estar analisando também o papel da sociedade na consolidação de pessoas violentas, né? Dessas estruturas que estão aí colocadas e que tornam essas pessoas violentas. Nessa pesquisa, os dados dizem que 65% das mulheres foram agredidas pelo próprio parceiro, ou ex-parceiro, né? O ciúme, o uso do álcool, quer dizer, tem vários componentes para compor esse quadro, acentuam, né? que acentuou vários atores desse evento. Né? Basicamente um próximo, né? Um próximo, é Na sempre minha um próximo. pesquisa. A casa é muito perigosa para a mulher. A casa é perigosa. Essa ideia do lar, doce lar, isso já em 1987, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fez uma pesquisa mostrando que 70% das agressões relatadas, né, pela mulher ocorriam no espaço dito doméstico por pessoas conhecidas, e o padrão do homem é exatamente o inverso. O homem era agredido geralmente na rua por pessoas desconhecidas. Então, há alguma coisa ali, né, como você estava colocando, na conformação dos papéis masculino e feminino, homem e mulher, uma relação de poder que perpassa, né, e que torna a mulher muito vulnerável. E essa coisa da identidade masculina. E como é que é? O que é ser homem? É ser bravo? É ser violento? É ser capaz de ter as mulheres que quer? Ele precisa se afirmar como ser humano com um padrão de superioridade diante de alguém que ele vê como inferior. Eu acho, por exemplo, esse caso da van, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, você pega 5 rapazes jovens que estavam ali justamente movidos, eu só vejo assim, por um ódio profundo à mulher, profundo, que não era nem questão de roubar, né? E como é que se explica esse padrão de domínio? É alguma coisa da construção da identidade masculina que está muito errada, né? Eu concordo com ela quando diz que a gente produziu esses monstros, né? A sociedade produziu esses monstros. Porque, na verdade, essa coisa do orgulho do macho, né? Sabe, eu sou comigo, não, que eu sou homem. É uma coisa tão idiota, tão cafona, tão burra. Até outro dia numa mesmo sociedade tão se patriarcal, dizia né? que o homem não chorava, né? Mas agora já pode, já sabe que pode chorar. Mas agora o homem já Agora- sabe que pode chorar, já sabe que não pode bater. Já sabe que é crime. Já né? sabe que é crime, Então, agora não respeita, porque o motorista de ônibus que caiu daquele viaduto, ele tem uma ex-mulher, a quem ele já Isso. ameaçou 3 vezes. E depois que o juiz determinou que ele não pode ficar perto dela, a 300, ele tem que ficar até a 300 metros dela, ele voltou na casa dela e disse que ela vai ver com ele. Se sente Quer dizer, autorizado. ele se tem- sente tem- autorizado, tem legitimado, o juiz não tem a menor importância juiz para não é ele. da Essa lei, o questão da juiz- impunidade, eu pois acho é. que a impunidade, ela colabora muito com isso. Lá no CEVAM nós temos casos, né, que a mulher foi agredida, registrou, fez o boletim, né, e aí voltou para casa, né, ficou um tempo no CEVAM abrigada e voltou para casa. Então, a morosidade da justiça e a impunidade, elas andam tão soltas que quando essa mulher voltou para casa, o marido assassinou. Né? Então, eu acho o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela veio, né, com certeza, trazer alguns avanços, mas ela ainda não foi efetivamente, né, colocada em prática, e o aparelhamento é insuficiente, né, para que essas medidas sejam cumpridas a tempo. Em Goiás, nós assistimos muito isso, né? Não sei aqui no Rio, mas a ausência de aparelhamento das delegacias da mulher, a falta de recursos humanos, né? Por exemplo, você vê, não tem uma política pública também de atendimento a esse agressor, porque também não basta Mas só tem- assistir a vítima, né? Mas tem uma coisa na Lei Maria da Penha que eu acho que é muito especial, né? Que eu acho que é uma lei que veio, que não é para botar todos os homens na cadeia e nem separar todos os casais, mas para educar a mulher, o homem, né?
que a mulher não é mais um dos seus objetos, que quando acontece essa relação do poder, como você falou, do álcool, ele estava bêbado. Não é bêbado, porque no bar ele não bate no amigo dele, ele vai para casa bater na Com quem mulher, ele que é o bebe. objeto dele, né? Então, eu acho que a lei Maria da Penha é uma das mais modernas do que tem no mundo, né? E basta a gente mudar a cabeça da população, as mulheres entenderem a lei, saber dos seus direitos, que eu acho que é um processo que ele é longo, mas que ele está acontecendo, né? Eu vejo a garotada de hoje, os meninos, eles têm vergonha de falar que eu agredi minha namorada, né? Hoje, antes da lei era uma coisa super normal. Mas o E nível hoje em de dia os meninos têm informação vergonha. aumentou. Eu não bato em mulher, né? O nível de informação aumentou, mas ele não dá garantia efetiva mas eu acho de que diminuição dessa violência, né? aqui Na no pesquisa nós pudemos observar isso. Maior número de pessoas informadas a respeito da lei Maria da Penha, tanto homens como mulheres, mas o fato de ter acesso a essa informação, de ter conhecimento, não está sendo suficiente para inibir justamente essas questões. Então, eu acho assim, Pamela, veio realmente, eu acho que é uma legislação que veio somar muito, né, essa questão da mulher, mas nós temos muito a percorrer. Eu acho que não tem como falar de violência se a gente não falar de política pública, se a gente não falar, né, do judiciário. Mas isso Às está vezes é medida. acontecendo, É, porque aqui no Rio nós temos os juizados especiais que foram criados com a Lei Maria da Penha. Agora, tem um tempo. O que eu digo é que nós, ao termos uma legislação específica, nós partimos de um patamar, né? Então, você hoje em dia sabe que existe uma legislação específica. Você pode ignorá-la, mas você sabe. E a outra coisa, que é uma questão até que eu acho que a Jurema tocou logo no início, é que nós não podemos confundir o aumento de denúncias com o aumento da violência. Por exemplo, há um estudo que mostra que em comunidades com UPPs, que são as unidades de polícia pacificadora, né, essa experiência aqui do Rio de Janeiro, tem aumentado o número de denúncias de violência doméstica, de mulheres que vivem nessas comunidades, que antes, com a presença do tráfico, não podiam nunca imaginar Mas que elas iam... denunciavam ao tráfico. O traficante não gostava não era de possível. quem batesse em mulher. Não, Não porque o traficante mas fosse apanhava exatamente calada. chamar a polícia. uma pessoa do bem, Não né? podia tô chamar a dizendo isso. polícia. Mas o traficante não gostava porque isso atraía a polícia. Ele não gostava que denunciasse, podia Não, mas apanhar ele calada. batia. É, Eu ele já batia. tive uma Não, a pessoa gente que teve trabalhou essas na minha 2 casa semanas que também, a história do apanhou jogador. do marido e foi, eu queria que ela fosse a delegacia da mulher, eu já fui ao traficante. É. E Não, ele vai apanhar recentemente. hoje, quer dizer, tinha uma regra. É. Não, E ele apanhou mesmo. É. Ela Helena, me contou depois. Essa história que está Não estou dizendo que é bom, estou Não, dizendo horrível, que acontecia. essa é uma história que está no noticiário do traficante que deu 5 tiros na namorada porque talvez tenha estado com um jogador de futebol. É. Quer dizer, ele se sentiu, quer dizer, o traficante também é violento e se sente autorizado. Eu acho que um dado interessante que também tem nessa questão da UPP, aumentou a denúncia, mas também aumentou a prisão em flagrante. Porque o aparelho de segurança, a polícia pelo menos, circula por ali também. Né? Então, mesmo que alguma coisa não aconteça, a polícia está ali e prende vê. em flagrante. É. Muitas denúncias não aconteceram, né? Pelo abandono, quer dizer, mesmo que a DEAN não se instale, o sistema todo da Maria da Penha esteja instalado, já existe polícia, já tem segurança pública, já tem lei. Agredir... Sobretudo existe primeiro lei, passo, né? né? Existe Pois uma é, já lei. tem lei, Você a acha que polícia consegue. a existência da lei ajuda? Ajuda muito, sem dúvida. Primeiro, claro, a lei ela é parte do mecanismo para a solução, ou melhor, né, o aprimoramento da redução da violência. Isso é fundamental. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante é a questão cultural. Ou seja, enquanto realmente nós tivermos essa visão do homem, a visão errada, deformada, vamos dizer assim, a visão do homem que não tem educação, porque aí você vai lá no fundo, a pessoa não é educada, ou melhor, ela cresce sendo deseducada a todo momento. Então, isso é um problema que não só se manifesta fora de casa, como dentro de casa. Então, a questão da legislação ela é fundamental, ela eu diria, uma peça essencial para a solução do problema. E o segundo aspecto, que está no coração, é a cultural. A questão do homem, até eu me lembro muito bem uma cena muito interessante do grande sábio grego Solon. Quando ele perdeu o filho, ele começou a chorar. E chegou um grande imbecil, falou, mas vem cá, você está chorando, o seu filho não vai voltar, por que você está chorando? Aí Solon olhou e falou assim, eu estou chorando exatamente por causa disso, que ele não vai voltar.
Então, o pranto é fundamental, ou seja, você chorar a perda, você chorar a dor. Então, essa visão do homem que não chora, o homem violento, o homem que bate, é isso que tem que ser mudado. Ou seja, o casal é o homem e a mulher. Mas é engraçado que as mulheres têm educado, uma coisa que me grila muito, é que cada vez mais as mulheres têm educado seus filhos. Nas comunidades, na classe média, nas classes mais ricas. Não é? Tem tido, os casais se separam, o filho fica com a mãe. Quase sempre. Né? A guarda compartilhada é uma coisa ainda rara. E tal. Então, teoricamente, esses meninos que viram senhores e rapazes, etc., educados por mulheres, deveriam Ser menos violento. ser menos violentos. E alguns são. Ou ter mais Eu acho que respeito alguns pelas são. mulheres. São, A eu acho que sociedade, alguns são, não é só dentro de casa que se aprende a ser o que é, né? Na escola, na esquina, na rua, no botequim, no jogo de futebol, na televisão, no videogame. Quer dizer, são muitos estímulos. Às vezes é uma mulher que trabalha muito, atua muito, faz mil coisas, ainda cria essa criança tentando fazer dele um homem digno, né? Mas a disputa é muito desigual, né? Mas nem sempre a gente... muitos Mas existe também o padrão que a mulher, quer dizer, eu acho que é importante trazer esse lado cultural, social, porque a mulher também ela é educada para fazer um determinado papel e para, digamos assim, criar, educar aquele filho homem de maneira que ele possa ter sucesso na sociedade. E se o padrão da sociedade em geral é um padrão do homem forte, do homem duro, do homem isso, ela vai fazer isso. Quer dizer, nós também mulheres, educamos muitas vezes a menina para ajudar a tirar a mesa, para, enfim, Nós também ajudar a temos fazer uma a parcela de cama, culpa. né, passar a roupa, Às vezes e os dá- meninos não. Mas está mudando. Eu acho que na juventude Eu isso acho que está dá certo, mudando. não só na juventude, né? Porque é só lembrar como é que a gente abriu, como é que Leda apresentou Orlando Moraes. Disse que é um homem doce. Né? Já não é tão quer jovem. dizer, ele também foi criado nesse mundo, né? Quer dizer, alguns casos dão certo, né? Alguns, a gente não só cria Sabe o monstros, que não só se acontece? cria É, monstros, Eu só vou né? dizer que eu não estou dizendo que o Luciano Não, gosta. sim, Sabe não, o que sim, mas... acontece? É que eu acho que a casa... Sou salgado. A casa é o grande encontro, quer dizer, assim, o que o mundo vai deseducar, que a criança vai ver milhões de coisas na rua, tudo bem. Mas se ele tem liberdade em casa, de chegar com todos os assuntos, porque isso é muito importante. Porque eu não quero que meu filho seja ninguém que eu queira, eu quero que ele seja ele. Mas eu vou ajudar ele a botar para fora o que ele viu na rua e ampará-lo, que essa é a grande brincadeira, e humanizar as situações. Porque muitas vezes a gente fala, não adianta eu educar, porque na rua deseduca. Quando eu não tenho um diálogo com você, quando ele não chega em casa, quando o seu filho não chega em casa, ele adora te contar as coisas, porque esse é um código que você cria. Né? Quantas vezes eu vou no quarto dos meus filhos à noite, estou com sono, mas como é que foi? E aí, não sei o quê. A gente também tem que adentrar, tem que perceber, entendeu? Que o mundo, que a um certo momento eles querem se fechar e a gente não deixar que isso aconteça. Porque na rua a gente já sabe que é uma loucura completa. Tem de Mas tudo eu só acho mesmo. que a de gente tudo. vive numa sociedade em que até recentemente, até ontem, até 1988, a nova Constituição, a mulher era cidadã de segunda categoria, na lei. Ou seja, a ideia da igualdade na família, ela é muito recente ainda. O Brasil ainda tem uma herança, não é, de subalternidade da mulher, e que muitas vezes essa herança ela é passada até como uma complementariedade. Não é? Mas isso está presente no mercado de trabalho, isso está presente nessa ausência, apesar de termos uma presidenta, isso está presente na ausência da mulher em esferas políticas e decisórias no país. Então, você tem aí uma série de, digamos assim, espaços em que a mulher ela tem uma posição, não é, que é uma posição inferior à do homem. O salário da mulher é mais baixo que o do homem. O salário ainda é em todas as categorias, Todas eu as acho. categorias. Mas a questão do empoderamento da mulher e até da visibilidade é interessante a nível de governo, porque você se lembra que há muito pouco tempo atrás, as mulheres só eram ministros da educação. Só a educação. Só podia ser só da podia educação. ser, Era o máximo, né? Que máximo, uma mulher atingia no ministério. era o máximo. Para uma presidente é uma... Não, há uma mudança. É um Nós temos pulo mulher importante. na Casa Civil, não é? São vários. São Supremo várias. Tribunal. Supremo, Supremo Tribunal. Petrobras.
Petrobras. Então, isso são o que a gente Mídia pode Carmen chamar no de presidente do modelos, né? Tribunal Porque Superior você Eleitoral, pode se... Você tem várias um modelo mulheres. que você pode se espelhar nele, dizer, quando eu crescer, eu quero ser presidenta, eu quero ser, né? Sei lá, aviadora, não é? Mas eu acho que é um padrão que vem mudando, mas afeta os homens. Não digo afeta os 2 homens de bem que nós temos aqui, mas afeta os homens em geral, por quê? Porque há uma quebra desse padrão histórico de construção do masculino e do feminino, onde o masculino é superior. Isso afeta e traz muito ódio. Mas vamos ter que falar muito nisso, né? Lidar muito com isso, trabalhando na redução, né? Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já, ok? Então podemos um intervalo, já já a gente volta para conhecer a história da Pamela, para falar das penas e das não penas, porque às vezes a gente sente, né, fica indignado com um crime e fala assim, mas como assim a pessoa não ficou presa, né? Crimes contra mulheres e também contra homens, né? Crimes em geral, que eu nem acho que tem muita divisão aí, né? O crime é o crime, não importa o sujeito do crime. Intervalo, a gente volta já já, sem censura no programa da TV Brasil. Na lista de crimes que eu falei no começo do programa, no primeiro bloco, eu não mencionei, porque a gente só falou dos recentes. Ninguém reclamou não, mas eu reclamei porque eu fico indignada com esse crime, especialmente, com 2, aliás, que eu vou mencionar. Um é do jornalista Pimenta Neves, que matou a Sandra Gomes, também jornalista, que também foi uma coisa para ser preso, é uma confusão, e toda hora tem um recurso. E o outro é a Ângela Diniz, que foi morta pelo Doc Street, e no intervalo a gente estava conversando aqui, né, Jaqueline? Jaqueline conhecia a Ângela, era amiga dela desde criança em Belo Horizonte. Belo Horizonte, vizinhas. Vizinhas e tal, e ele matou com 6 tiros, depois disse que matou porque amava, né? E aí e Orlando lembrou a minissérie, não foi uma minissérie? Quem ama não mata. Quem ama não mata. Que, aliás, podia ser reeditada, reconsiderada como um programa de televisão, porque isso é bom porque educa, Educa. né? Sempre educa quando você vê na telinha, né? E as penas? As penas são razoáveis ou são leves? Não, eu acho que Por que esse homem que matou a moça lá de 54 anos em São Paulo vai ficar em prisão domiciliar? A visão que existe A gente que não entende nada de lei fica ofendido. O entendimento, no caso do juiz, foi de que deve haver a prisão, no entanto, né, ele deve ser recolhido, né, ao seu domicílio, em razão da idade, e é claro que a interpretação ela está baseada, né, na visão que o juiz tem daquele caso específico. E aquele juiz específico. A lei não diz isso. Que ele matou e ficou assistindo televisão e tem que ficar em prisão domiciliar. O juiz A prisão é uma prisão processual, ou seja, a prisão processual significa o seguinte, ele está manipulando prova, ele está ameaçando testemunha, existe necessidade da prisão? A realidade é essa, a prisão ela tem esse objetivo. Ou seja, qual o objetivo? Que ele não manipule prova, que ele não ameace testemunhas. Então, essa prisão não tem nada a ver com a prisão decorrente de uma sentença condenatória. Não, às não vezes foi condenado. que às vezes as pessoas elas fazem um pouco dessa confusão. Poxa vida, mas ele cometeu crime, como é que ele não está preso? Porque nós temos dois tipos de prisão, duas prisões com naturezas distintas. Uma é prisão processual e a outra é prisão decorrente de uma condenação. E nós temos também, Luciano, 2 tipos de criminosos. Não, que vão não, porque criminosos alguns são vários. Cada um tem um tipo. Na visão, sim, mas no sentido de que tem uns que, manipulando ou não provas, vão para a cadeia imediatamente, isso é ficam absurdo, lá sem julgamento. Claro, né? E esse é o problema do sistema. Porque hoje em dia, isso não poderia, com a Constituição que nós temos, não pode existir. Isso é um absurdo. O sistema penal, ele não pode encarcerar sem motivo, sem necessidade. E esse que é o grande problema. Na hora que você seleciona dentro da sociedade pessoas para trancafiá-las e de forma ilegal. Esse que é o grande problema. Então, e a visão que tem que ter exatamente de uma mudança. Prisão é somente por necessidade, no caso, prisão processual. Sem necessidade não tem que ser preso.
seja, numa situação como Agora, essa... deixa eu fazer uma pergunta. Teve um caso que não está diretamente ligado à violência contra a mulher, mas redundou numa violência contra uma menina, que parece, ao que eu soube, ela está em estado gravíssimo, né? Que houve uma discussão no restaurante e o pai, né, com o dono do restaurante, a menina, vocês souberam desse caso? A menina, coitadinha, e a outra irmã, são duas irmãs, uma de 11 anos, uma de 14. Interferiram porque o homem puxou uma arma, resultado, atirou na menina de 11 anos, saiu fugindo, depois se apresentou à polícia, está tudo filmado, como se fosse um filme mesmo, você vê na televisão, e foi solto. Também foi para casa. Isso não é flagrante? Eu não sei. Não, É, mas a questão é a nesse seguinte, caso, eu acho que não é violência contra a mulher. Não é contra a porque mulher, não. Contra a Mas mulher dizendo- quando é a sua condição de mulher, Não, né? não, Essa não, coisa não de é que uns contra, vão mas eu presos, estou outros- dizendo... Mas é uma violência. Estou aproveitando E por para que que ele perguntar sai? a Por que ele que ele sai? qual é a a questão é lógica. simples. Por que ele não fica Prisão- preso? Tem um filme, está mostrando por quê. Essa prisão é cautelar, é processual. Ou seja, Essa do- é essa prisão que ainda não há condenação. Do idoso que matou a mulher. E nesse caso do essa rapaz prisão- que se atirou essa na prisão- garota. Também é Nesse cautelar. caso, eu não sei. Não, ele não foi nem preso. Ele Então, foi lá tem que ver e- se nesse caso, se ele ameaçou alguém. Ele atirou, Luciano. Não, são duas coisas. O crime em si, ou seja, o crime, ele não justifica uma prisão processual por si Certo. só. É a se chamada prisão você preventiva, matou alguém, né? se você não coloca em risco o processo, você não está manipulando testemunha, Você tem você não direito vai de continuar a responder em cometer liberdade. crime, você tem o direito de responder em liberdade, porque a prisão que tem natureza cautelar, que tem natureza processual, é para coibir esse tipo de atuação. Entendi. Para que É só para que quem no manipula final do testemunha e para tal, que né? chegar no final do processo, que o processo esteja íntegro. Mas eu então, queria trazer essa um prisão, caso aqui. Então por que pra o Bruno isso. goleiro foi preso? Ex-goleiro. No caso do Bruno, porque ele estava, aí eu não lembro qual foi a justificativa, né? Porque ele porque matou, teve não algum foi tipo de flagrante. ameaça, não tem tipo de, se ele ameaçou algum tipo de testemunha, eu não lembro disso. Mas também não sei se qual o tipo de motivação que tem que ter. No caso do goleiro Bruno, eu não sei qual é, mas a visão que existe constitucional é a seguinte: prisão processual só mediante necessidade. Senão, você prende todo mundo. Se você ficar ao arbítrio da pessoa, prender porque cometeu crime, então você tem uma dupla condenação. Ou seja, a pessoa ela é presa na hora, automaticamente, que é inconstitucional, claro, e depois a prisão decorrente da condenação. Não, se a pessoa fez alguma coisa... Depois desconta. Não, mas isso se houver a necessidade da prisão. O que eu achei que nesse caso foi assim, muito rápido, né? Que decidiram que não havia necessidade. Ele chegou na delegacia. Mas isso tem que ser rápido mesmo. E tem que ser rápido. Agora eu isso tem quero que ser. narrar. Mas às vezes um é um bom caso de uma advogado que moça faz isso, pode que ser. eu ajudo a né? filha Milagre dela, do advogado que ela caríssimo. roubou 3 desodorantes, isso aconteceu na semana passada. Ela roubou 3 desodorantes da marca Dove, ela e 2 amigos, e uma garrafa de vinho do Porto, no valor total de R$ 119. E ela foi para Bangu. Ela roubou na Pão de Açúcar, supermercado Pão de Açúcar, Foi pra Bangu. e imediatamente ela foi para Bangu. Depois foi solta. Foi solta. Não era para ter sido presa. Pois é. Mas Não foi era para presa, ter. foi Não presa. era. Isso Mas é aí é uma absurdo. questão social mesmo. Tre- Né? Ela não O teve um preconceito advogado que o juiz- como que- Higienópolis é, teve. O crime de Higienópolis Porque isso aí teve. tem que ir logo para a mão do juiz. O juiz juiz resolveu, mas analisa, antes de ou ela seja, foi tem pra motivação para a decretação de uma Deixa prisão temporária ou de uma prisão preventiva, É, ou não justifica tem. esse Se não nome. tiver, tem que Mas também soltar. tem a própria violência da pessoa, né? O próprio perigo que a pessoa pode Representa gerar, pra representar Um para a assassino, sociedade. um Deve ter assassino é um isso. perigo, né? Não, mas a pessoa não pode. Ela tem que ter um ato da pessoa que justifique isso. Matar Matar por não si é só, suficiente. Não. Isso aí vai depois. ter o devido processo legal, ela vai ser condenada ou absolvida dependendo da Mas prova. no caso do Se- Pimenta Neves, que isso levou uma vida, né? Aí é uma questão de tempo. Aí Mas vamos aí é uma discutir. questão Aí de- de justiça, né? advogado, Justiça está ligada ao tempo. Então tem que também. acelerar. É. Então, Tem que acelerar o Mas é uma processo, outra né? discussão. É do tempo do processo. Mas a própria lei permite todos esses apelos, como é que chama vai mesmo? ter recurso, Recursos. E todos esses recursos para que o cara Pra quem não, tem não fique dinheiro e bom preso. advogado. Pimenta Neves usou todos os recursos. Não é? A lei Não, permite usar vários. recurso não é problema nenhum. A questão é ver uma celeridade do judiciário.
Só isso, é uma questão... O recurso está na lei, O né? recurso não é o problema. O problema é o judiciário estar estruturado para poder Julgar rapidamente o recurso. Porque o ser julgado num prazo razoável é um direito fundamental. Ou seja, isso aí não é uma questão somente para o lado do argumento de que ele tem que ser punido. É do próprio acusado de ser também julgado num tempo razoável, num prazo razoável. Por quê? É bom para todos que ele seja julgado rápido. Imagina um acusado, injustamente acusado, que fica durante 20 anos respondendo ao processo. É uma condenação. Para depois de 20 anos, fui absolvido. Desculpa. Qual é? Então, o grande problema também são exatamente essas pessoas que são injustamente acusadas, né, e que ficam penduradas com um processo. Então deveria haver uma... Quer dizer, você acha que o recurso não é o problema? O Não problema é, não. é a O não recurso não é. celeridade do judiciário. Claro. Eu acho Ele que- mais célere... Mas nossa experiência lá em Crioula, acho que a Jaqueline também tem essa experiência, porque a gente durante muito tempo acompanhou mulheres no judiciário, né? Denúncias. Né? O problema não é abstrato, não é uma celeridade ou o contrário. O problema são juízes preconceituosos, efetivamente, que escolhem para quem fazer justiça, né? Para quem vão cumprir a lei integralmente. Porque a gente foi muitas vezes ao judiciário e foi possível, levando mulheres negras e faveladas, a gente vê todo tipo de absurdo. Nossos advogados recorreram e a justiça não é feita, compreende? claro. Não é um judiciário no abstrato. São determinadas pessoas, e não são poucas, porque nós acompanhamos muitas mulheres ao judiciário denunciando violência e racismo. E esses juízes têm liberdade de serem o que são, de descumprir a lei, de cumprir a lei de acordo com o seu gosto. Nós tivemos casos de assédio sexual denunciado em que o juiz combinou com o réu o churrasco de final de semana. Na Meu nossa Deus. frente e na frente dos advogados. Nós absurdo. recorremos à Como instância assim, superior. na frente? Foi, eles se conheciam. Ele combinou, e aí tá certo, eles moravam no mesmo condomínio, a gente não sabia, mas ele não fez questão de esconder, ele falou isso na frente da gente, porque ele achou que podia. Mas esse é um caso, por exemplo, que E aí, a gente você não tem um pode fazer instrumento. nada? Nós recorremos. Você tem Perdemos. instrumento, Sim, não tem não. Não tem, às Perderam. vezes não tem não. Se não mudar o judiciário, se não denunciar publicamente que o judiciário não é abstrato, é feito de pessoas pequenas e grandes, pessoas que alguns cumprem a lei e outros escolhem a quem beneficiar com a lei ou com a ignorância da lei. A gente precisa visibilizar isso, porque senão a gente fica pensando que os juízes são pessoas acima de qualquer Neutros, suspeita. neutros. Né? Muito pelo contrário. Não há- Crioula foi muito à justiça, acompanhando muitas mulheres e perdemos todas, exceto uma, a causa da Sony, no caso do Tiririca, e não foi nenhuma uma mulher especial, foi uma causa geral, né? Em favor das mulheres negras brasileiras em geral. Mas quando a gente acompanhou as mulheres, nós perdemos todas e recorremos, e recorremos, e recorremos. Os juízes escolhem quando fazer justiça. Para quem fazer justiça. Geralmente, para homens brancos, eles fazem justiça. Isso é um absurdo. Como é que o Centro de Valorização, o CEVAM lá de Goiás, você acompanha como voluntária, Eu né? sou E você é psicóloga. voluntária. Uhum. E como é que você tem acompanhado mulheres também? Elas se queixam com você? Lá o Ou meu com vocês? trabalho eu cuido da parte de atendimento psicológico, né? Nós temos também a nossa parte de assessoria jurídica, que é E elas se todo- sentem também injustiçadas? Porque isso que ela está colocando, eu acho que é nacional, né? Eu acho que não é só uma questão do Rio de Janeiro, né? E é justamente isso que eu falei, que acaba gerando essa insegurança, né? Porque a mulher tem a lei, ela vai lá, ela denuncia, o processo demora, vem as injustiças. Então, o que vai acontecendo? As pessoas vão perdendo, né, a crença de ver feita essa justiça, né? Então, isso é muito ruim, porque justamente nessa demora, doutor, que esse agressor ele volta e mata, né? Ele volta, ele mata, ele estupra a filha, né? Nós temos casos lá de por exemplo, no livro mesmo, esse inclusive é do CEVAM para você, Lívia. Tá, muito obrigada. Que ele estuprou a mulher e depois estuprou a filha de 6 meses. Então, você imagina um bebê de 6 meses Ai, estuprado. que barra pesada. Né? Então, Sim, assim, gente. são casos e mais casos que nós temos lá no CEVAM e que você fica realmente de mãos atadas, porque você acolhe essa mulher, você busca os mecanismos legais, né, para dar proteção, né, para ver cumprida a lei, e muitas vezes essa ausência de justiça, né, faz com que essa mulher muitas vezes perca a fé mesmo de que pode mudar diante dessa falta de apoio jurídico, porque a gente vê nas organizações da sociedade civil, né, vocês que militam aí, o CEVAM em Goiás,
o quanto é feito, o quanto é sofrido essa acolhida, esse dia a dia, porque lá, Leda, tem mulheres que chegam com 5, 6 filhos. Então, a gente não acolhe só a mulher, a gente acolhe essa criança. Né? Então, vem pessoas de outros estados. E essa criança também assistiu a todas essas agressões, provavelmente. No livro mesmo, né? Todas as mulheres Uma criança pesquisadas. já toda né? marcada. Né? É, Você vai conhece a reproduzindo. Cristina Lopes? Conheço. A Vai Cristina é um reproduzindo. caso de, eu não sei como usar a palavra, mas de superação. Né? A Cristina é uma enfermeira, né? Ela hoje é fisioterapeuta, inclusive, né? E ela foi queimada pelo namorado. Hoje ela é até vereadora. Ela hoje é em vereadora, Goiânia. né? Isso, ela é vereadora. O Ivo, meu irmão, Ah, operou a Amanda de Cristina Goiânia. umas Eu sou de Goiânia, 20 estou aqui vezes. todo orgulhoso. Eu estou com o aqui trabalho. falando, por isso que ele é doce assim, Leda, porque ele é de É Goiás. porque ele é A Cristina é um caso de superação. Isso. Ele jogou álcool, atirou Atirou fogo nela. A Cristina foi totalmente queimada. O Ivo fez inúmeras operações nela. Ela tem uma dignidade, Tem uma impressionante, ONG uma hoje. honra. O uma Ivo, pessoa- que estamos falando, doutor Ivo é o meu Pitangui, irmão, seu né? irmão, é. Ele operou a Cristina inúmeras vezes. Hoje a Cristina dentro está muito bem. Muito bem, tem E eu só trabalho quero narrar maravilhoso. que eu fui com a Cristina em 1989, eu acho, ao Supremo Tribunal, levar um trabalho que nós tínhamos feito na época no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, quando a vítima é mulher. E eu acho que o fato da Cristina, ainda em tratamento, ter entregue isso ao ministro do Supremo, teve alguma influência depois na sentença de 1991, que não admite mais o argumento da legítima defesa da honra. E quem queimou a Cristina era um médico. Médico, era o namorado dela, era médico. Então, essa questão de classe social Também fica não tem, cai por marcada, terra. que não tem, Cai por entendeu? terra, né? Era Não um tem médico status que quo. queimou a Cristina. É, porque a Que gente bom sabe saber que que ela esse hoje caso- é vereadora. É uma eu não referência, sabia. né? Ela Ela é é uma uma referência referência. no Estado e ela tem uma coisa dentro daquela Faz só trabalho conversa com queimados, rindo, né? sorrindo, Ela tem uma Uma organização áurea. da sociedade É. civil hoje voltada para queimados. Para queimados, Então, faz é um parte trabalho da maravilhoso. experiência. E nós temos também lá no Cevan, né, Jaqueline, mulheres que conseguiram, né, superar. É. Então, acho que é importante a gente Trazer falar, a isso, gente é, traz, que há né, superação. exemplos de destruição, de morte, né, de desamor, mas nós temos também lá no Cevan muitos casos de superação, de recomeço, de vitória. Então, isso que eu acho que é importante também a gente trazer essa visão de que é Exatamente. possível, né, Ah, como claro. a Pamela, né, superou, rompeu. Vamos aí eu acho saber que é como é a importante. história da Pamela. Bom, Leda, eu há 10 anos atrás, quando eu era menina ainda, né, eu tive uma situação de violência doméstica na minha vida com um namorado. Eu acompanhei muitas situações com amigas, com mulheres da minha família, então é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. Como eu acho, acredito na vida de muitas mulheres que estão por aí, né? E eu me tornei grafiteira. Antes de eu me tornar grafiteira, eu denunciei essa situação, mas na época não existia a Lei Maria da Penha, né? O homem que batia na tua companheira dentro de casa era considerado crime de menor potencial ofensivo e nada aconteceu. Então eu me tornei grafiteira e quando a Lei Maria da Penha apareceu, eu achei que era minha obrigação enquanto cidadã, com as experiências que eu tinha, em ajudar a promover a Lei Maria da Penha. E a ferramenta que eu tinha era o grafite. Então eu chamei minhas amigas chamaram as amigas das amigas dela, e hoje somos 160 amigas, né, que vamos nas comunidades aqui do Rio de Janeiro e em outros lugares também, para falar com as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência doméstica, sobre as questões de gênero, através da ferramenta do grafite. Da ferramenta do grafite, por quê? Violência doméstica é um assunto muito difícil de ser tratado. Se você chama